Hoje eu quero falar sobre 7 razões para você ter o seu One Person Business. E não só 7 razões que eu listei aqui neste meu caderninho maravilhoso, mas também quero te dar alguns conselhos práticos de inteligências artificiais que vão te ajudar e de aplicativos que eu uso para manter minha produtividade em alta. Hoje eu vivo alguns negócios diferentes e eu tenho experimentado cada dia a diferença entre ter um negócio que não é o One Person Business, com uma equipe para gerenciar processos mais complexos, e um negócio onde você faz tudo sozinho. Por exemplo, hoje mesmo, agora é 1h51 da tarde, eu já consegui fazer um dashboard financeiro, uma página de vendas e com certeza eu conseguiria colocar no ar um aplicativo se eu não parasse para gravar esses vídeos que eu vou gravar a partir de agora. Tudo como inteligência artificial. A página de vendas vai me permitir vender o que eu quiser. Eu consigo criar um aplicativo também com inteligência artificial, já com login e senha, para fornecer uma primeira solução simples. E qual é a outra coisa que eu criei mesmo? E o dashboard me ajuda a acompanhar tudo que está na minha planilha do Excel de forma muito simples e fácil de visualizar se eu estou ganhando ou perdendo dinheiro. Por que eu estou te dando esse exemplo simples? Porque eu criei essas coisas enquanto ficava no quarto do meu filho para ele dormir. Isso me custou 1h30 do meu dia. Então, se eu ficasse 4 horas hoje só concentrado em montar 4, 5 páginas e aplicativos e dashboards, eu já teria toda a estrutura de um produto prontinha só para eu lançar o produto. Então, eu tenho comprovado nesses meus últimos dias que de fato é possível fazer tudo sozinho e manter o negócio bem simplificado. Isso dá muito menos trabalho, isso é muito mais tranquilo e particularmente para mim, que não sou um cara que gosta de ficar lidando com as pessoas, por incrível que pareça, eu não sei lidar com os problemas pessoais das pessoas e eu não sou um gestor de pessoas, é muito mais tranquilo. Então talvez você seja um pouco como eu, queira fazer igual eu, escrever e ler teus livros e fazer tuas coisas tranquilo, em silêncio, dentro da tua casa, dentro do teu escritório. E isso com certeza pode te ajudar. O que eu tenho para adicionar aqui antes da gente começar nos 7 pontos? Se você é um prestador de serviço, é possível ter uma pequena agência sozinho, mas você vai trabalhar ali suas boas 6, 8 horas por dia. E a depender do serviço que você presta, você não vai conseguir ter muito mais que 10 clientes. Só que com 10 clientes, uma pequena agência de uma pessoa só, certamente você está faturando pelo menos R$10.000 no mês. E eu dei uma mentoria hoje mais cedo e confirmei uma coisa que eu já imaginava. Juntando imposto e ferramentas, esse meu mentorado que faz sozinho, ele gasta R$2.000 em média. Então, R$2.000 de custo, 10 mil de faturamento é R$8.000 no seu bolso. Não é tão difícil que cada cliente te pague 2.000 ao invés de R$1.000. Você tem 20 mil de faturamento ao invés de 10, com os mesmos 2.000 de custo. Então, R$18.000 por mês no seu bolso. É possível ter uma agência de prestação de serviço sozinho, mas você vai trabalhar bastante. Se você quiser ter uma agência e trabalhar pouco, como é na venda de infoprodutos ou de SaaS, você vai precisar de algumas pessoas junto com você. Em trio, eu já posso te dizer que tu tem um negócio bem legal de 20, 25 mil reais por mês e não foge do princípio do One Person Business como eu estudei nos últimos 2 anos. Então, a ideia do One Person Business é que você não tenha contratados, basicamente você não tem ninguém CLT e que você não tenha nenhum contrato de PJ, algum freelancer fixo, você só contrata alguém para coisas muito pontuais, mas seja capaz de executar todas as funções sozinho. Para você conseguir fazer esse negócio acontecer, ou sozinho ou com um sócio ou 2, que normalmente é como é. Geralmente as pessoas têm um sócio porque existe uma pessoa que é ultra criativa, no caso eu sou um cara criativo, e existe a pessoa que é ultra analítica, então tem o artista que fica na frente das câmeras falando e pintando quadros e escrevendo textos, e existe o burocrata que é capaz de lidar com todas as partes chatas do negócio. Recentemente um amigo meu deu uma palestra no meu evento presencial e disse: numa empresa você tem 3 tipos de pessoas: o empreendedor, que é quem tem a visão, que imagina, sonha coisas e consegue
criar novas soluções, você tem o executor, que é o que bota a mão na massa, e o gestor, que é o que cuida dos processos e das pessoas, faz a parte chata. Essas 3 pessoas podem ser uma só, podem ser 3 pessoas diferentes. Por isso que eu acho que negócios em trio tendem a funcionar muito bem. Dupla também. Então, separando o artista do analítico gestor já fica um bom negócio. E essa é a ideia do One Person Business, que você faça isso sozinho ou bem pouca gente. E a coisa toda existe e prospera porque a internet permite, em primeiro lugar, agora nós vamos aos 7 pontos, ter uma audiência cativa. Mas é uma das coisas que é a mais importante do jogo é você ter uma audiência cativa, você conseguir construir uma audiência que vai te acompanhar sempre, vai querer comprar as coisas que você vende e vai querer te ouvir. E isso não se faz copiando os outros, isso é muito engraçado, né? No geral, as pessoas estão sempre olhando o que os seus concorrentes estão fazendo. Isso é uma das maiores besteiras que você pode fazer na vida. Porque, primeiro, você vai tender a copiar eles, então você vai virar a segunda pior versão. A segunda versão é a versão da China, do Paraguai, sei lá, qualquer produto falsificado que você lembra onde dá para comprar, né? Você vai virar a versão piorada da pessoa original. E segundo, se você não estiver copiando ela, você vai ficar sempre tendencioso a fazer as mesmas coisas, ou seja, lançar no mesmo processo de lançamento, fazer o mesmo processo de venda, e você não sabe se as coisas dos seus concorrentes estão dando certo. Então, o melhor é que você seja 100% diferente deles. Você fale as coisas que você pensa sem tentar copiar ninguém, e você construa o seu jeito de vender e de oferecer as coisas. É assim que você cria uma audiência cativa, quando você ganha uma voz própria. Então, eu recomendo demais que, para que você tenha um negócio de uma pessoa só, você não acompanhe ninguém que vende a mesma coisa que você. E aí você vai começar a construir a sua própria voz. Ter audiência cativa é o primeiro ponto importante e é por isso que você consegue ter um negócio de uma pessoa só. Porque o conteúdo permite a escala dessa audiência. Então, ao invés de ter 3 pessoas me acompanhando na pracinha da cidade, igual os gregos faziam, sei lá, você agora tem milhares de pessoas que veem um vídeo seu do YouTube ou leem um post seu do Instagram. Segundo ponto, ao ter uma audiência cativa e ao construir um negócio com base no seu conteúdo, que é a base do negócio de uma pessoa só, você vai ter algum nível de influência e poder. E influência e poder são muito mais interessantes do que dinheiro. Essas pessoas pensam um pouco nisso. No geral, elas pensam só no dinheiro. Só que quando você tem influência e poder, as pessoas fazem o que você fala. O dinheiro é uma consequência natural. E você tem muito mais do que dinheiro. Quando eu tenho influência, eu normalmente faço amigos. Ou quando eu tenho poder, pessoas fazem o que eu peço. Então, sempre que eu precisar de algo, uma urgência acontecer, um problema acontecer na minha vida, eu vou ter alguém para me ajudar. Isso é muito mais valioso do que dinheiro. Dinheiro na conta pode desaparecer, você pode ter uma emergência e queimar tudo. Tempos atrás, um amigo de um amigo teve uma emergência e eu sabia que por dia no hospital ele estava gastando dezenas de milhares de reais. Imagina você está gastando 10 mil reais por dia no hospital. Rapidinho você vai... Se você fica 2 meses lá, rapidinho você perdeu 600 mil reais. Então, dinheiro vai muito mais fácil do que influência e poder. É mais interessante. Quando você baseia o seu negócio num conteúdo próprio teu, intelectualmente bom, que vem a partir de pesquisa e cultura que você adquiriu, você tende a desenvolver esse nível de influência. As pessoas vão confiar no que você fala. Você pode ser mal, né? Dá pra ver que dá pra ser mal com isso. Quando a gente fala poder, pode parecer maldade. Mas não. Você pode ser bom e fazer o bem. E essa influência fazer com que outras pessoas façam o bem. Aí eu leio história de santos o tempo inteiro e santo faz isso. Santo tem poder sobre os outros e influência. Só que ele influencia ao bem. E assim, não tem nada a ver com religião. Eles influenciam a fazer o bem. Então, é uma boa ideia uma pessoa boa ter um nível de influência e de poder. Terceiro ponto. Poder não. Você vai poder vender o que você quiser se você construir um negócio nesse molde. Quando eu falo de One Person Business, é necessariamente um negócio que gira em torno de você. Você pode construir um negócio sozinho vendável? Com certeza. Você pode criar uma agência que não tem seu nome e que em algum momento alguém pode comprar. Você pode criar um SaaS que ninguém sabe que é teu e em algum momento alguém pode comprar. Beleza, dá para fazer isso, mas não é a minha ideia. A ideia do One Person Business não é que você crie um negócio para vender no futuro. A ideia é que você tenha um negócio que vai te dar dinheiro por décadas e que
consequentemente vai girar em torno da sua personalidade. O ponto positivo de girar em torno da sua personalidade é que se você vender curso, livro, produto, serviço, seja lá o que você for vender, se você mudar de nicho, você vai continuar vendendo. Por quê? Porque as pessoas vão confiar em você. Então, é por isso que o 1% Business vem aliado à ideia de você é seu nicho. Porque como o negócio gira em torno de você, o lado negativo ele depende da sua capacidade intelectual e comunicativa. Se você não tiver o que dizer ou for ruim na hora de falar, você vai ter mais dificuldade, mas isso aí se desenvolve com estudo. O lado positivo é como gira em torno de você, as pessoas querem o que você tem. Então basta você oferecer o que você achar que é bom para elas, que elas vão se convencer porque elas confiam em você. É bom você ter um negócio assim, eu sei porque é o meu negócio. Então eu vendo o que eu quero, do jeito que eu quero. E é muito melhor trabalhar assim do que você ter que vender algo porque precisa do dinheiro ou porque tem que ser aquilo que vende, senão você não vai dar certo e por aí vai. Quarto ponto é que este negócio de uma pessoa só, ele tem muito potencial de durar décadas. Por que ele tem potencial de durar décadas? Primeiro, porque a tendência é que você, em algum momento nessa fase de evolução do seu negócio, e é interessante lembrar que um negócio passa por 3 fases, e a primeira fase é a exploração, ou seja, você está descobrindo qual é o produto e em que nicho você quer ficar, então você vai criar vários produtos e mudar de nicho algumas vezes, é normal. Mas uma vez que você passa dessa fase de exploração, a tendência é que no longo prazo você fique cada vez melhor naquele assunto que você aborda, e isso vai só aumentar a tua autoridade. É como se você estivesse fincando uma bandeirinha com o seu nome, dizendo, este assunto é meu, igual 1% Business é meu, eu sou a autoridade disso. Então, e eu sou a autoridade disso por quê? Porque eu vivo isso, e eu estudo isso, e eu não mudo de lugar só porque é o assunto do momento. Então assim, eu construí o meu negócio digital em dupla e trio, e quando eu comecei a falar de 1% Business em 2023, eu já tinha 5 anos desse negócio construído nesse formato, e desde então eu só tenho estudado isso cada vez mais. Todas as outras pessoas que eu vi falando disso, honestamente, falaram para tentar pegar um hype, ou para criticar ou para apoiar, mas não estão estudando a coisa como eu estou. Então, agora que eu estou nesse mercado e encontrei isso em 2023, é fácil, é fato, eu vou me aprofundar e ficar cada vez melhor. Então, daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu vou estar melhor do que todos os outros nisso, porque sou eu que continuo estudando e pensando nesse negócio. Então, isso é bem importante para um negócio durar décadas. Meu pai é corretor de seguros, tem uns 40 anos. E é isso. Ele nunca parou de se desenvolver e ficar cada vez melhor naquilo que ele faz. Então, chega, olha só, enquanto meu pai é corretor de seguros, esse tempo todo ele já me falou várias vezes, mas chegou gente falando que vai acabar isso, vai acabar aquilo, e você vai ser substituído por essa tecnologia, por aquela tecnologia, e agora não sei o que, não sei o que. Nunca aconteceu. Ele sempre se adaptou ao mercado, é isso que tem que acontecer. Você não vai perder o seu espaço desde que você se adapte ao mercado. Inclusive, esse mercado da comunicação, a menos que de fato os caras acabem com as redes sociais, no Brasil isso não é uma impossibilidade, né? Vai durar. Vai durar por quê? Porque as pessoas vão sempre querer ouvir pessoas. E a inteligência artificial, ela nunca vai te substituir. Ela pode servir para você, como ela tem servido para mim, mas ela não vai trocar, você não vai... Eu não acho que nós veremos nunca a troca das pessoas quererem ouvir outras pessoas. Então, se você construir esse negócio neste modelo, a tendência é que ele dure décadas. Quinto ponto, você vai trabalhar menos que o cidadão comum. Isso é um fato que eu já aprendi, eu já vivo isso há anos e é maravilhoso. Eu trabalho do jeito que eu quero, a hora que eu quero durante o meu dia. Eu fui almoçar 11 horas hoje e eu saí, era isso aí, do quarto do meu filho era 1h40, 1h45. Então são quase 3 horas que eu fiquei de boa lá. Hoje eu tava lá no computador me divertindo, fazendo página, porque eu tava querendo aprender a usar a inteligência artificial e eu tô achando demais esse page builder, né? Agora, tem dia que eu fico lendo, tem dia que eu durmo junto com ele, tem dia que eu fico mexendo no celular. Então assim, eu tenho poder de escolha sobre o meu tempo, isso é maravilhoso. Eu não tenho que bater ponto, voltar em tal horário, parar em tal horário. Então assim, na maioria dos dias eu paro, 5h30, 6 horas, vou ficar com a minha família até umas 8, 8h30.
Ontem eu não fiz isso, por quê? Porque ontem eu fui jogar bola, então ao invés de ficar com eles até 8h30, 7h40 eu tava indo jogar bola. E aí eu voltei e fiquei lendo livro à noite, mas tem dia que eu volto, e aí 9 da noite, depois que as crianças dormiram, minha esposa está tomando banho, eu vou fazer uma outra página, vou montar alguma outra coisa no meu negócio, eu venho gravar um vídeo. É um poder de escolha completo sobre o que eu vou fazer. E isso faz com que tenha dias que eu não trabalho nem 4 horas, tem dias que eu trabalho 8, tem dias que eu trabalho 2. Isso é maravilhoso. Eu não trabalho mesmo tanto que o cidadão comum e ganho muito mais. Por quê? Porque esse negócio permite isso. Engraçado, ontem a gente foi ver a minha terceira filha, tá na barriga, né? A gente foi na médica, ficou a manhã inteira fora. Só fui trabalhar de tarde, trabalhei um pouco de tarde. E foi isso, meu dia bem tranquilo. Então, trabalhar menos que o cidadão comum é de fato bom. A internet permite isso. E este modelo de negócio permite isso. Sexto ponto. Aqui, ó, eu já falei o sexto ponto. Trabalhar do seu jeito, fazendo só o que você quiser. Isso é maravilhoso, tá? Sétimo ponto. Ter tempo para o que mais importa para você. Eu migrei para... Eu já contei essa história muitas vezes, né? Não quero ser repetitivo, talvez seja a primeira vez que você está vendo um vídeo meu ou não. Mas se é a primeira vez, a história vai ser nova. Eu tentei no final de 2022, começo de 2023, a deixar de ser o one person business e contratar um monte de gente. Eu comecei a trabalhar mais e ficar super estressado. Descobri que não era a minha praia. Voltei para o meu modelo. Quando eu voltei justamente por causa do tempo, porque eu não estava tendo tempo para minha família. Minha família é o que mais importa. Além da minha família, importa muito a minha vida de oração, importa muito os meus estudos. Eu falei ontem para um amigo meu, cara, eu podia expandir para a América Latina e fazer isso e não sei o que, tem aqui um plano de 6 meses, mas eu precisaria investir e contratar outra pessoa e não sei o que, papapá. Só que no fundo o que eu quero é passar os próximos 5, 10 anos estudando e me formando culturalmente, intelectualmente. Não quero fazer isso. E aí eu falei, acabei de criar um plano e destruir ele em coisa de meia hora, só lembrando do que mais importa e onde eu quero gastar meu tempo. Isso é talvez a coisa mais importante hoje. Onde que você está gastando o seu tempo? Esse modelo de negócios, ele existe para você gastar o seu tempo no que importa. É possível criar várias linhas de receita trabalhando sozinho, sem ter que gastar muito dinheiro. E se você não gasta muito com pessoas, as ferramentas são muito baratas hoje. Você vai gastar isso, R$1.000, R$2.000 por mês, tendo as melhores ferramentas do mercado. Você tem um custo de negócio baixíssimo, com uma capacidade de escala muito grande. Muito grande assim, cara, dá para faturar bastante, tipo 1 milhão por ano? Dá. Mas dá para pensar menor um pouco também, que não é muito o que eu gosto de fazer, ficar pensando pequeno. Mas dá para você ganhar 10, 20 mil por mês. Então, você ganha um dinheiro relevante, você tem tempo para fazer o que importa e o mais interessante de tudo é que, como esse negócio é baseado na construção de audiência e na criação de conteúdo, ele te faz se desenvolver muito mais do que as outras pessoas. Então, você vai estar se desenvolvendo muito porque você vai trabalhar basicamente lendo e ensinando. Como você está o tempo inteiro lendo, pensando sobre o que lê e ensinando, o seu desenvolvimento com o passar dos anos vai ser muito grande. E mesmo que acabe, por algum motivo acabem com as redes sociais e não tenha mais a possibilidade de fazer isso, a hora que você chegar num emprego ou tiver que pedir emprego para alguém, primeiro, você vai ter mais contatos, porque esse negócio dá muito contato. Segundo, você com certeza vai avançar mais rápido no crescimento na empresa, no plano de carreira, porque você vai ter uma desenvoltura, uma capacidade intelectual muito maior do que as outras pessoas. É fácil e nítido de ver isso daí com quem passa alguns anos construindo o seu negócio digital e lutando para ter sua empresa. Mesmo que essas pessoas desistam ou parem em algum momento, elas se desenvolveram tanto que já não tem muita concorrência para elas nem no mercado de trabalho. Uma vez que elas são contratadas, elas tendem a crescer e crescer bem rápido dentro das empresas, porque no geral as pessoas estão paradas mesmo, elas não têm essa capacidade de crescimento que você desenvolve tentando fazer um negócio sozinho assim. Dito isso, eu acho que tem duas inteligências artificiais que podem te ajudar demais. A primeira, o óbvio, o ChatGPT, ele é muito bom para fazer planejamento. Então eu tenho montado muitos planejamentos ali com ele de ideias, o que fazer nos próximos 3 meses, nos próximos 12 meses. E ele te dá um caminho que te ajuda a se guiar. Esse caminho sempre se altera, igual o livro de planejamento. Não existe o planejamento perfeito. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então,
você vai mudar o planejamento, mas de qualquer forma é muito útil porque ele te ajuda a enxergar coisas que você não enxergaria sozinho. E a segunda inteligência artificial que tem sido muito útil é o Lovable. O Lovable é uma inteligência artificial para montar páginas e aplicativos. Então é a que eu tenho usado, que eu estava usando hoje, é a que eu tenho brincado já tem um tempo. E, cara, honestamente, é muito mais barato do que um designer ou um desenvolvedor júnior capaz de fazer as coisas que você aprende a fazer sozinho ali com ele. Você vai fazer coisas muito robustas, eu não sei se dá para fazer coisas assim enormes, aplicativos super complexos, mas dá para fazer páginas de venda e produtos simples para você vender, com certeza absoluta. Então, são duas inteligências artificiais que te permitem entender o que fazer e fazer com uma certa velocidade. E para eu me organizar produtivamente, eu uso todos os aplicativos do Notion. O Notion em si mesmo, para eu fazer todas as minhas anotações, é onde eu escrevo tudo, é o meu grande bloco de notas bem organizado. O Notion Calendar, que é o Google Agenda, mas do Notion, porque ele já vem integrado com o Notion, então se eu colocar todas as tasks ali no Notion, já integra com o calendário, é muito fácil. E o Notion Mail, agora eu vejo todos os meus e-mails no aplicativo de e-mail do Notion, porque também já está integrado com o meu Notion, fica muito fácil de salvar algo importante ou responder com velocidade. Então, o Notion tem sido meu grande centro de produtividade e de fato tem me feito produtivo. Agora, eu vou te falar, vou ser honesto contigo, sabe o que mais vai te deixar produtivo de tudo? É abandonar Instagram, Twitter, qualquer rede social de assuntos rápidos e se concentrar somente em vídeos longos, textos longos, assistir coisas complexas que duram mais, porque isso vai moldando o seu pensamento. Ontem mesmo eu li esse livro, se chama The Medium is the Message. E basicamente a tese desse livro é que o meio de informação, o meio de comunicação molda a sua forma de pensar. Eu já falo isso para os meus alunos tem pelo menos uns 2, 3 anos, cara. Você fica vendo story e você vai começar a pensar fragmentado. Você fica vendo reels e vai começar a pensar de forma superficial. O meio te molda, ele molda o seu jeito de pensar. E eu vou ser honesto contigo, eu acho que as pessoas os melhores clientes e quem mais vai ser bem sucedido aqui no digital são as pessoas que estão com o pensamento profundo e longo, capazes de criar raciocínios mais complexos que quem vive só de Reels e Story e Shorts e TikTok não vai conseguir. Então, para mim tá aqui o grande desenvolvimento, livro, vídeo no YouTube de pelo menos 20, 30 minutos, o seu desenvolvimento tá aí. Dito tudo isso, eu tenho a única formação completa em One Person Business do Brasil, a OPB School, onde você, primeiro, tem aulas todas as semanas novas, para você se formar em todas as habilidades necessárias, como, por exemplo, uma IA nova que surge, que eu começo a usar para o meu negócio, eu vou ensinar lá dentro. Além das aulas, você tem um grupo no WhatsApp para me perguntar e receber as minhas respostas em áudio para as suas perguntas. Nós temos encontros quinzenais no Zoom, onde você pergunta diretamente para mim e eu te ajudo a construir o seu negócio. Nós temos aulas de análise do seu conteúdo, das suas páginas de vendas e por aí vai. Então, existe um ecossistema inteiro dentro da OPB School para você conseguir construir o seu negócio. Eu não acho que vale a pena só ficar vendo aula, mas você precisa do mentor ao teu lado. E é por isso que você tem esses encontros comigo. O link está na descrição, você pode ler toda a proposta da escola. Hoje é dia 28 de maio, se esse vídeo sair antes do final de maio, você vai poder adquirir ou fazer a tua inscrição na escola com um valor promocional. Não é nem promocional, é o valor atual, mas o valor sempre sobe. No dia 1º de junho será um novo valor. Então é a última oportunidade de entrar na escola no valor atual. A escola foi fundada em 2023, se chamava Projeto Valinor. E o Projeto Valinor só subiu de preço desde a sua fundação. Então não tem desconto, não tem promoção, só sobe o preço. Eu espero que você aproveite. O link está na descrição. Tamo junto.